1 Samuel capítulo 4, no versículo 5. 1 Samuel 4, no versículo 5. Chegando a arca da aliança, ou a arca do pacto do Senhor, chegou ao arraial e prorrompeu todo Israel com grandes gritos, de modo que a terra, o quê? Que a terra o quê? Ok, versículo 6. Os filisteus, ouvindo o som da gritaria, disseram: que quer dizer esta grande vozeria no arraial dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial, os filisteus se atemorizaram e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes sucedeu tal coisa. E para encerrar, alguém me ouve e diz amém. Amém. Tomaram a arca de Deus. Capítulo 5 agora, pastor, por favor. Capítulo 5. Mas você precisa ouvir isso que eu vou te falar. Fala glória a Deus. Eu sou uma pessoa super paciente, entendo qualquer tipo de problemas. Mas alguém aqui tem orado a Deus, entendo que a pessoa tem um problema, mas eu pedi que toda a atenção é pouca. Porque algumas pessoas têm se perguntado assim, levante a mão para o céu, a mão direita. Como eu sirvo a Deus? Como eu temo a Deus? Eu não estou em pecado. E como Deus permite o adversário entrar na minha casa, roubar os meus bens? Alabante o que me faz. Como é que Deus permitiu que o diabo levasse a minha mulher? Como é que Deus permitiu que o diabo levasse o meu marido? Como é que Deus permite algumas coisas tão malignas acontecer comigo? Eu vim com a palavra de Deus para você hoje. Acaba agora, pastor Guilherme. Obrigado, minha pastora Cláudia. 1 Samuel capítulo 5. Os filisteus, pois, tomaram. Fale comigo bem alto essa palavra. Tomaram. Um pouquinho mais alto. A arca de Deus. E levaram de Ebenezer a Asdod. Versículo 2. E então os filisteus tomaram a arca de Deus e introduziram na casa de Dagon, com D maiúsculo, e o puseram junto de Dagon. Levantou-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, e eis que Dagon estava caído com o rosto diante da arca do Senhor. Aleluia. E tomaram Dagon e o tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se eles de madrugada no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Levante a mão, recebe as 5 profecias. Recebe a primeira. O pastor já recebeu ali, ó. E a cabeça de Dagon estava cortada. Recebe a segunda. E ambas as suas mãos estavam cortadas. Sobre o liminar, somente o tronco ficou de Dagon. Feche os olhos. Soberano e eterno Deus, orienta-nos pela tua palavra. Sejamos dirigidos, edificados, para que possamos sair daqui na bênção do teu Espírito. Amém. Eu tenho só umas 3 e você vai passar pela cruz para a sua casa. Eu queria pedir que você não fosse ao banheiro agora, que você parasse um minutinho. Eu queria que toda a atenção fosse pouca. Por favor, se eu passar de 10 minutos, você pode ir embora. Levante a mão para o céu, receba uma palavra. Alguém não veio para um culto. Alguém veio hoje e orou a Deus, dizendo: eu não estou entendendo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Alguém até diz no particular: usa o apóstolo em particular comigo. Ah, não eu quero falar mais. A Bíblia Sagrada nos fala que um dos primeiros juízes de Israel, repita comigo por favor, um dos primeiros juízes de Israel. O nome deste homem, um dos primeiros, foi
Sansão. Ele é aquele homem que havia caído em pecado, mas que na sua morte, Deus lhe deu mais vitórias sobre os inimigos na sua morte do que em vida. Alguns dizem que aquele menino que o ajudou a chegar nas colunas do templo, o pastor Giovanni, era o filho que ele tivera com Dalila. E ele abraçou as colunas do templo e derrubou o templo, e matou os homens daquela terra, e derrubou o seu templo, e derrubou a estátua, e derrubou o trono de Satanás naquele dia. Levante a mão, receba mais uma. Naquele dia, os filisteus fizeram um voto: ó grande Dagon, ó grande e poderoso Deus, nós prometemos a você que um dia nós vamos trazer o teu inimigo, Jeová, iremos colocá-lo diante dos teus pés. Abaixa a mão para o céu. E você que é bom de Bíblia sabe que por diversas vezes os filisteus se levantaram contra Israel. Houveram várias batalhas, grandes lutas entre os israelenses, entre os hebreus e entre os filisteus. Levante a mão, receba mais uma. Hoje é o dia da quebra da maldição do primogênito. Só para encerrarmos, repita mais uma vez. Hoje é o dia da quebra da maldição do primogênito. Voltando para finalizar, alguém lembra-se que no dia que Moisés está no monte, recebendo a revelação divina, a palavra de Deus, a Torá Sagrada, o povo ficou desenfreado, o povo ficou bêbado, prostituíram-se, beberam, tomaram sangue. Mas eu preguei isso a semana inteira. Alguém ouviu a rádio, alguém assistiu a televisão. E lembra de que todas as tribos se perderam, mas houve uma tribo que se manteve fiel. Alguém lembra, não? Eita, povo bom de Bíblia. A tribo de Levi manteve-se fiel. E o Senhor disse assim: levante a mão para o céu. Já que esse povo se corrompeu, eu vou fazer uma aliança com os fiéis. Ali já começou a receber. Onde estão os remanescentes? Assim te diz o Senhor: hoje eu vou selar uma aliança com vocês. Só que a consciência que hoje nós temos de aliança é isso aqui, ó. Mas Deus disse aos fiéis, recebe essa palavra que é poderosa, tá? A riqueza, meu pastor, ela só é boa quando a riqueza é conquistada. Alguém não entendeu? Abaixa a mão. A riqueza só é boa quando ela é conquistada. Diga por quê? Porque conforme você vai conquistando, você vai quebrando cadeias. Porque alguém pode até receber bênção de Deus, tá? Alguém pode até dormir pobre e levantar rico. Mas eu já vi muita gente subir depressa e descer depressa. Israel era pobre, pastor Giovanni, e miserável no Egito. E do dia para a noite o Senhor disse assim a Moisés: eu lhes darei mercê diante do faraó. Repita comigo essa palavra: mercê. Mercê quer dizer o que, apóstolo? Recompensa pelo tempo de trabalho. Na saída do Egito, o faraó vai pagar o fundo de garantia, seguro-desemprego, insalubridade. Ele dá todo o ouro, a prata, o bronze, as panelas, as galinhas, dá tudo. Alguém que dormiu pobre, levanta, fica rico de manhã cedo. Alguém me ouve? Diga amém. Mas no pé do Monte Sinai, alguém que não está preparado para receber. Um dia eu fui no shopping aqui em São Paulo, que tem um cinema muito grande, e as poltronas do cinema são grandes. E como eu sou um gordinho, todo gordinho é espaçoso, eu gosto de ir lá. E tinha uma loja nesse shopping chamada Cartier. Eu vou lhe falar para você uma coisa. Por Deus,
Eu nunca entrei dentro dessa loja, mas eu fui na vitrine. Eu achei uma correntinha bonita, e tinha um bichinho lá, não sei se era uma puma, se era uma onça, se era um gato, não sei. O quê? Uma onça? Falei, acho que eu vou comprar para minha esposa isso aqui. Quando eu olhei na vitrine, que eu vi o preço, eu quase que arrebatado. Não que você não mereça. Eu falei, meu Deus do céu. Uma correntinha fininha, Giovanni. Tipo vagabunda, sabe? Fiozinho, parecia um fio de cabelo. Um gatinho assim, bem pequenininho. 177 mil reais. Engraçado que se alguém tivesse usando aquilo ali, ninguém nem ia saber. Diferente de alguém que não está preparado para lidar com a riqueza. Pega um jogador de futebol, nada contra quem é jogador. Ou pega uma pessoa que fica rica do dia para a noite. Se ela vai usar um relógio, ela quer usar logo um grandão, igual do Faustão, para todo mundo ver que ela tem. Se é uma corrente, tem que ser uma desse tamanho, que nem o catraca, sei lá. Se é um boné, tem que ser aquele bem chapado de ouro assim, ó. Porque a pessoa nem comer sabe, nem falar sabe. Ele tem que se expressar, ostentar. Mas a riqueza é boa quando ela é conquistada. Porque ela vai quebrando cadeias. Alguém não entendeu? Eu vou descer o nível. Levante a mão para o céu, para o céu. Quem não está preparado para receber o que Deus tem para dar, pode até receber o que Deus dá, mas bota a perder depressa. Porque Israel dormiu rico, pobre, levantou rico. Mas no outro dia, quando estão no pé do Sinai, alguém que não está preparado para receber o que Deus tem, levante a mão, recebe a quarta. Não suporta o silêncio de Deus. Alguém não entendeu? Eu vou descer o nível. Alguém que não está preparado para receber as bênçãos de Deus, não suporta o silêncio de Deus. Só uma mulher entendeu ali no fundo. É como diz aquele hino da Cassiane, quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando. O povo achava, meu pastor, que Deus estava em silêncio. Mas pelo contrário, Deus não estava em silêncio, Deus estava escrevendo. Só o rapaz entendeu, vou falar de novo. Deus não estava em silêncio, Deus estava escrevendo na pedra. E o que Deus escreve na pedra, ninguém apaga. Alguém diz assim, Deus esqueceu. Ei, levante a mão que essa é pesada. E até as murmurações que você fica assim, ó, eu faço voto, eu dou dízimo. Pensa você que Deus não escuta? Pensa você que Deus não ouve ou que ele leva isso à toa? Porque o povo viu que Moisés demorava a descer. Então o povo disse para Arão: esse Moisés que nos tirou do Egito, olha, pelo amor de Deus. Não, a mensagem é um pouco pesada. Olha o que ele diz, Giovanni. Esse Moisés que nos tirou do Egito, olha, quem tirou ele do Egito não foi Moisés, foi Deus. E assim tem pessoa que a vida dela não muda, ela culpa o pastor, culpa o marido, culpa o obreiro, culpa a igreja. Esse Moisés que nos tirou do Egito deve ter morrido. Façamos-lhe, pois, um Deus. Arão disse, espera aí, pô. Deus é a coisa mais importante da vida de alguém. Então, pastor Giovanni, aquele povo que era rico, que tinha ouro, que era do faraó, arrancou as pulseiras, arrancou os brincos, colocou tudo nos pés de Arão, falou, faz um Deus para nós. E eles fizeram um bezerro de ouro. Então Deus, vendo aquilo, disse para Moisés, desce depressa, porque esse teu povo, porque já que o povo estava dizendo que foi Moisés, Deus disse, o que é ligado na terra, é ligado nos céus. Esse teu povo aí, Moisés, que você tirou do Egito, porque eles já me deixaram, eu vou deixar eles. Desce porque o povo já se perdeu. Alguém não entendeu? Eu vou descer de novo. Alguém que não está preparado para receber o que Deus tem para dar para ele, pode até receber. Eu já vi muita gente ser curada, liberta, próspera, mas
Do jeito que sobe e desce. O ouro que Deus tomou, bispo Ingrid, das mãos do faraó, eles botaram a perder e fizeram um bezerro de ouro. Recebe a penúltima. Aí eu volto no texto do primogênito. Aí o Senhor diz: será que aqui não existe um remanescente? Será que não existe aqui alguém fiel? Levante a mão. Então os levitas disseram: eles podem ter dado o dinheiro e o ouro que o Senhor deu para eles para o diabo, mas o nosso está aqui. Eu não vou entregar a minha herança para Satanás. Então o Senhor disse: eu vou fazer uma aliança com os fiéis. Traz o ouro, que cada querubim que está em cima da arca, cada querubim, só o rapaz entendeu, vai ter o peso de todo. Cada querubim tinha o peso de cada bezerro. Cada querubim vai ter o peso do bezerro. E toda a arca, 32 quilos de ouro puro. Levante a mão para o céu. Recebe a última. Esta é a arca do concerto, a arca da aliança. E só quem vai poder levá-la é os levitas. Quando Israel saía a 1000 metros, 7 passos desciam um sacrifício, 7 passos desciam um sacrifício. Aonde Israel chegava, aí a arca chegava, a Bíblia diz: levantando-se pois a arca, dizia Moisés: levanta-te, Senhor, e vai com Israel. Quando eles desciam a arca, dizia Moisés: habita, Senhor, no meio do teu povo. Quando eles levavam a arca, alguém ainda me ouve? 1000 metros, 1 quilômetro, que os levitas iam à frente. Depois que chegavam 1000 metros, 1 quilômetro à frente, aí sim, as demais tribos, Dan, Azer, Naftali, Zebulon, Isacar, as demais tribos saíam, porque Deus sempre vai na frente. Alguém ainda me ouve? Levante a mão para o céu. Você viu comigo o texto e diz, há uma passagem bíblica que certa vez Deus matou 50.070 homens. É isso, pastor? 50.070 homens. Deus, não inimigos, hebreus, só porque olharam dentro da arca. Só existia um grupo que podia pegar aqui, ó, os levitas. Existia um homem, amigo pessoal do rei Davi, chamado Uzá, filho de Abinadab, que certa vez tocou na arca, porque Davi era um homem bom. Davi era um homem bom. Levante a mão para o céu. E mesmo você sendo uma pessoa boa, tem coisas que você quer fazer e acha que é bom, mas nem sempre o que é fazer bom para você é certo para Deus. Porque Davi, quando foi sentar no trono de Israel, depois de reinar 7 anos em Hebrom, quando Davi foi sentar, chegou o tesoureiro, chegou o tecelão, chegou o Ori para fazer a coroa, a roupa de rei. Quando Davi foi sentar no trono, Davi disse: opa, cadê a arca da aliança? Eu não sou louco de sentar no trono sem a presença do meu Deus. Disseram a ele: há 20 anos, a arca não vem para dentro de Israel. Onde está a arca? Na casa de Abinadab. Davi disse: antes que eu me assente no trono, vamos buscar a arca. Só que Davi, pastor Giovanni, era da tribo de Judá. Alguém me ouve?
Só que não adianta. Davi pegou um boi, escovou o casco, um boi de carga, um boi Nelore, um boi bonito, forte, e meteu numa carroça. Eu não sei se falo. Vai doer um pouquinho, mas eu vou falar. A presença de Deus, vai doer. Tem gente que diz assim, ai, deixa pra lá, vai, deixa. A presença de Deus é uma coisa sagrada, meu amado. É porque tem gente que gasta 5 mil reais numa pet shop com um cachorro, mas tu pede 100 de oferta, ela fica doida. Tem gente que... Não, deixa pra lá. Tem que gastar milhões com um cachorro, com um gato, com um animal, mas não tem coragem de adotar uma criança, de ajudar uma criança. Davi pegou a arca e Deus disse, quem leva a arca é levita. Aí Davi pegou a arca e pôs num carro de boi. Aí Deus ficou irado. Não entenderam? Levante a mão para o céu. A Bíblia diz que os bois toda vez que Deus te mandar fazer uma coisa direita, e você quiser fazer do seu jeito, pode ter certeza, você vai tropeçar. Posso contar uma coisinha? Quem crê que Deus está nessa obra? Mas eu já podia estar mais lá na frente. Sabendo, porque eu estou aqui ainda? Porque eu já tropecei muito. Porque Deus falou, faz assim, mas eu falei, não, vou fazer do meu jeito. Estou pregando para você e para mim também. Como quem tinha que levar a arca eram os levitas, Davi falou, não, vou meter no carro de boi. Era bacana, era bonito, mas não adianta ser bacana e bonito, tem que ser como Deus fala que é para fazer. Os bois tropeçaram. E o homem, filho de Abinadab, Uzá. Essa é forte, Giovanni. Muda esse fundo, o pau vai quebrar agora. Eu vou descer o rolo todinho, Jesus. Quando a arca veio cair, ele meteu a mão na arca e disse, deixa que eu seguro. Diga por quê? Porque tem gente que está acostumada a tocar onde não deve. Holy Spirit. Tem gente acostumada, bispo, a falar de ungido, a tocar em vaso. Cuidado, viu, querido? Deus está te dando corda, tá? Porque quando você toca na unção, vai ter um preço para pagar e vai ser alto, tá? Não te mete na vida de ungido. Não toca onde Deus não te autorizou a tocar. Davi disse para Saul quando ia matá-lo, eu não posso matar. Alguém disse, mata. Ele disse, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Uzá foi lá, pastor Giovanni, e meteu a mão na arca. Sabe o que Deus fez? Deus arrombou. Deus matou de um lado a outro. Deus matou porque tocou na arca. Não entendeu, né? Vou descer o nível. Levante a mão para o céu, estou acabando. Talvez tu olhe para esse irmãozinho aí que pula, que sapateia, que roda, que dá glória. Talvez ele não tenha os dentes tão bonitos como o teu. Talvez não tenha uma roupa tão linda como a tua. Talvez não tenha uma bolsa da 25 de março da Louis Vuitton como a tua. Mas acredita, esse vaso aí está cheio de unção, tá? E está cheio de glória. Não toque em ungido que tu vai pagar preço, viu? Não fala de ungido que Deus pode te abater. Deus abateu Uzá. Deus matou Uzá. Não era um ímpio. Deus matou porque tocou na unção. Davi ficou tão triste porque Uzá era seu amigo particular, que deixou a arca na casa de Obed-edom. Posso finalizar ou não? Olha o rodeio que eu fiz, a volta que eu dei. Deus matou 50.070 homens de Israel. Deus matou Uzá, que era hebreu. E agora eu finalizo. Abaixa um pouquinho o fundo, pastor. E agora eu estou pregando para ti que essa arca, fala comigo 3 palavras para ficar feliz. Diga, a arca do concerto, a arca da aliança, é levada e é colocada na casa de Dagom. Eu vou conjecturar ali com meu amigo. É como se alguém tivesse, eu não sei se falo,
É como se alguém tivesse pegado esse púlpito aqui. Oh, Deus de Gideão. E levasse esse púlpito lá para o terreiro do antigo Paulo doido. O que acontece é que assim como aconteceu naqueles dias, tem igrejas e tem crente que vive de aparência. Israel tinha um exército que não tinha mais unção. Assim é a igreja. Em muitos lugares é assim. Há quem diga que a igreja é o único que deixa os soldados feridos para trás. É o único exército que abandona os seus soldados, que vê o irmão caído e faz de conta que não viu. Eu vou falar, Jesus. Eles foram pelejar contra os filisteus. E na peleja, diz a Bíblia que eles foram envergonhados. Então parece que vejo o técnico dizer: prepara, porque o Romário vai entrar. Estou conjecturando, sem eu ferir exegese. Quando eles começam a perder a batalha, alguém diz assim: ah é? Espera aí, eu volto já. A Bíblia diz que eles foram lá e pegaram a arca de Deus e levaram para o meio do campo de batalha. Mas o texto sagrado diz que quando a arca chegou, levante a mão para o céu, somente os varões, os homens de Deus, as mulheres também. O exército de Israel estava perdendo a batalha. Mas quando a arca chegou no meio do arraial, a Bíblia diz que o grito foi tão grande, a alegria e os aleluias foi tão grande. Alguém leu e prestou atenção que a terra tremeu. E os filisteus disseram: com certeza Jeová Jiré chegou no meio deles. E aí, olha só, pastor Giovanni, os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias estavam levando a arca. Quando eles colocaram no chão, os soldados bradaram e disseram: aleluias e glória a Deus. O Senhor veio pelejar por nós. Recebe só mais um, aguenta só mais uma. Os filisteus disseram assim, ó, repete comigo bem alto: ai de nós, ai de nós. Oh, alabás. Só tem um problema, vem em mim para me acabar. Vem comigo, Rodrigo. Deus estava com Israel. Só que Deus não pelejou por Israel. Levante a mão para o céu. Tem coisa que está ruim, mas se você está desconcertado, eu vou para a igreja, eu faço isso. Mas se não tiver no concerto, querido, está esquentando cadeira, tá? Eu estou vindo para a igreja, ao invés de melhorar, piora. Primeiro se conserta. Porque ficar dizendo queima, 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 você queima ele aqui, ele vai queimar você lá fora. Israel já estava perdendo a peleja. Depois que a arca chegou, piorou. Porque os filisteus mataram. Aí volta o homem ferido da batalha. E o sacerdote ali pergunta: e aí? Como é que está a peleja? Vai bem? Ele diz: vai bem? Vai bem? Nós estávamos perdendo. Aí ele disse: mas a arca não foi para eles? Foi, mas já estava ruim. Depois que a arca chegou, morreu todo o exército. Os teus filhos, Ofni e Finéias, morreram. E tem o pior. Ele disse: fala. A arca do Senhor foi levada. Ele disse: o que aconteceu? O exército se foi, tudo bem. Meus filhos morreram, tudo bem. A arca foi levada? Foi. A Bíblia diz que Eli não aguentou, pastor. Sentou, caiu na cadeira, bateu a cabeça para trás, quebrou o pescoço e morreu. Assim tem igrejas sem exército, sem glória e sem profeta. Eu estou dizendo para alguém, olha o rodeio que eu dei para falar para alguém.
A arca de Deus foi levada, eu vou finalizar agora, e foi colocado dentro de um terreiro de macumba. Eu estou pegando para alguém que não entende assim: como é que pode eu perder para um filho das trevas? Recebe só mais uma, não? Foi um culto de ação e desgraça. Tome birimbau, e tome macumba, e cachaça, e mulher bêbada. Viva Dagon! Pegaram a arca de Deus, colocaram dentro do templo de Dagon, fecharam a porta e disseram assim: está aí, Dagon. Eu estou pegando para alguém que o ímpio está rindo de ti. Eu estou pegando para alguém que o endemoniado tem dito: cadê o teu Deus? Eu estou pegando para uma serva de Deus que o esposo dela trocou ela por uma endemoniada. Eu estou dizendo que a arca de Deus foi levada e foi colocada dentro da casa de Dagon. Fecharam a porta, ainda riram e disseram: está aí, Dagon. O teu inimigo está diante dos teus pés, Jeová. Recebe a última, já falei sua vez, mas essa desceu quentinha. 6 da tarde festa, 7 da noite festa, 8 da noite festa, 9 da noite festa, 10 da noite festa, e bebendo e zombando e dando risada, e rindo, e dando onda. E 11h30 festa, e 11h40 festa, 11h45 festa, 11h50 festa. Mas quando foi chegando 11h59 festa, porque Deus ouve toda a oração, qualquer uma, do meio-dia, das 3 da tarde, da madrugada. Mas tem uma hora, pastor Giovanni, que Deus brada na terra, tá? As grandes operações de Deus sempre foram à meia-noite. À meia-noite, diz a Bíblia Sagrada, que Sansão arrancou os portões da cidade de Gaza. A Bíblia Sagrada nos fala que à meia-noite o Senhor feriu 165 mil assírios. A Bíblia Sagrada também nos fala que à meia-noite Paulo pregava, e Eutico caiu da janela, ele morreu, e Paulo orou, ele ressuscitou. A Bíblia fala que à meia-noite Josué tocou a trombeta e as muralhas caíram. A Bíblia diz que à meia-noite Gideão desceu contra os amalequitas e medianitas. A Bíblia Sagrada nos fala que à meia-noite Pedro estava preso e aconteceu um terremoto. A Bíblia fala que à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. A Bíblia diz que à meia-noite, da terra de Dagon, à meia-noite ouvi um grito, como de um gigante que marchava na terra. Alguém diz: o que será isso? Alguém diz: é Dagon acertando as contas com Jeová. Alguém disse assim, pastor Giovanni: é Dagon pensando em Jeová. Vamos lá para o templo, vamos entrar dentro do templo, porque certamente Dagon está esmagando Jeová. E sem ferir o texto, eu vou conjecturar. Parece que veio os bêbados entrando lá dentro para cultuar a Dagon. Mas quando chegaram lá dentro, que abriram a porta do templo, diz a Bíblia que os não pergunta como, mas eu creio. Fica de pé. Diz a Bíblia Sagrada que o próprio Senhor Jeová, olha para mim,
o Senhor Jeová havia cortado a cabeça daquela praga e havia cortado os braços. Alguém não entendeu? Vou descer o nível da mensagem. Assim te diz o Senhor: eu vou quebrar a força do adversário, domine a força dele. Levanta que eu vou orar. Coisas precisam ficar registradas. A primeira: 3 coisas sagradas estavam dentro da arca. Isso mesmo, pastor. 3 coisas. Levante a mão para o céu. A Torá, a palavra de Deus. E eles não deram importância para a palavra, jogaram fora. Mas tinha uma coisa sagrada lá dentro: o maná, que só servia por um dia, mas que estava dentro da arca e não apodrecia nunca. Só a mulher entendeu. Porque tudo que está dentro da vontade de Deus não tem prazo de validade, tá? O maná só dava por um dia, mas o que está na presença de Deus não. Promessa não tem tempo de validade. Não é leite seco e azeda no outro dia. Promessa não é leite seco e só vale um dia. Leite seco compra hoje, amanhã está podre. Eles disseram: esse povo hebreu é muito forte, deve ser essa comida que eles comem, o tal do maná. Vamos comer o maná. Eles comeram maná e estourou um monte de hemorroidas deles. Encontraram uma vara de Arão que floresceu no deserto e disse: se florescer no deserto, vai fazer o nosso povo ficar próspero e vai enriquecer o nosso campo. Vamos plantar essa vara aqui no meio. E quando eles plantaram, ao invés de nascer campos férteis, Deus encheu a terra deles de ratazana do tamanho de tatu. Alguém não entendeu? Abra a mão que eu vou acabar a mensagem. Tudo que é seu, que o adversário canto tudo que é seu, que o adversário tocar, o que é bênção na sua mão, na mão dele maldição será. A Bíblia Sagrada diz que Deus encheu a terra deles de hemorroidas e de ratazanas. Abra as 2 mãos que eu vou orar por ti agora. Deus não precisa de garçom. Deus não precisa de exércitos, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Mas como ser restituído agora? Se não tem mais levita, se não tem mais exército, se não tem mais sacerdote. Abra a mão. Deus obrigou. Alguém disse: pelo amor de Deus. É a mesma coisa, eu vou viajar para um canto e a Ingrid não vai. Um exemplo, a Ingrid não vai. Mas quando eu chegar com isso aqui, aqui dentro tem o nome dela. E é uma aliança que eu tenho com ela. Aonde eu chegar, mesmo sem ela, o cão sabe e os homens sabem que eu tenho uma aliança. E o que é seu não vai ficar na mão do teu inimigo. Mas apóstolo, e agora? Crê que eu sou profeta? Crê ou não crê? Eu não tenho mais tempo. Chamaram um pai de santo para perguntar para ele: e agora? A gente pegou a arca, pensou que ia ser benção, virou maldição. Não entendeu, né? Vai ter um quebra-pau essa noite, o teu marido e aquela amante, que ela vai dizer: volta para tua mulher. O pai de santo falou: devolve a arca. Só que não vai poder devolver vazia, porque vocês tocaram em coisa sagrada. Coloca 5 hemorroidas de ouro grande e 5 ratazanas de ouro dentro da arca. E aí, fazemos o que? Chamamos os hebreus? Não. Vocês não tomaram? Então vocês vão ter que ir lá devolver. Abra as 2 mãos quem crê em profecia. Eles arrumaram um carro de boi e mandaram de volta, até que chegasse de volta a arca na casa do povo de Israel.
Você não entendeu? Eu vou descer o nível da mensagem, vou acabar e orar por ti agora. Assim te diz o Senhor, ainda em 2015, assim diz o Senhor pela minha boca: tudo que o inimigo roubou de você, ele vai devolver para ti. Mas apóstolo, o nosso ano já acabou. Eu sei que já acabou. Eu estou dizendo que o calendário que nós estamos ainda vivendo, esse ano ainda, eu não sei se foi emprego, se foi oportunidade. Eu sei que alguma coisa ia acontecer e você diz: eu não entendo por quê. Se eu tivesse em pecado, tudo bem. Se eu tivesse em erro, mas eu estou firme na igreja, eu estou com Deus. Levante a mão que desceu a revelação. O Senhor diz assim: fui eu que permiti, tá? Para o aniversário que não fala para o que fala para o que faz. Acredita que eu sou profeta, negão? Entendendo, Giovanni? O negão entendeu, o rapaz também que recebeu. Eu finalizo agora, mas alguém vai tropeçar só para a bênção chegar. Meu e ninguém toma. Alguém está dizendo: é eu, chegou a minha vez. Só quem não sabe é que a promessa de Deus é contigo, não é com ele. Levante as duas mãos que uma só você não aguenta. Vai ter um rebuliço, viu, mantule. Que é serva de Deus, só tem um problema, diga qual. Fala com fé que eu falo, diga aí. Ele serve a Deus, ela serve a Deus, mas na casa dele tem um demônio, tem um Dagon, tem um diabo. Ela serve a Deus, o esposo serve os demônios, a sogra. Eu não sei quem é esse Dagon, mas uma coisa eu te falo: ele vai cair.